Se você está perdendo mais cabelo que o normal, isso não é só estético. Pode ser um sinal do seu corpo e o pior, muita gente trata errado porque não investiga a causa específica. Antes de tudo, a gente tem que lembrar que perder cabelo é normal. Até cerca de 100 a 150 fios por dia é normal. O problema é quando aumenta muito a quantidade ou isso vem acompanhado de outros sintomas, como um afinamento, falhas, coceira ou dor no couro cabeludo. Então hoje a gente vai abordar 7 causas principais de queda de cabelo. A primeira delas é um eflúvio telógeno. O que é o eflúvio telógeno? É quando o fio cai na fase em que ele já completou o ciclo capilar. Então ele já está pronto para cair. Só que isso acontece de forma muito sincronizada. E aqui existem vários gatilhos comuns, como pós-parto, porque interrompeu-se aquele estímulo hormonal que a paciente vinha apresentando, Covid ou outras infecções como influenza, qualquer outra infecção, cirurgias, estresse físico ou mesmo emocional. A queda, ela costuma ser difusa nesse caso e ela tende a começar cerca de 2 a 3 meses depois desse gatilho. Então, muitas pacientes acham que a queda é por algo atual, mas na verdade o corpo está respondendo a algo de meses atrás. A duração desse tipo de queda costuma ser de até 3 meses. Ainda existe uma segunda causa de queda de cabelo, que é o eflúvio telógeno, mesmo tipo de queda, só que por deficiência nutricional. Então, deficiência de ferritina, vitamina D, B12, zinco. Então, a ferritina baixa é muito comum em consultório e ela é subdiagnosticada em mulheres principalmente. A duração da queda vai depender da correção dessas deficiências nutricionais. E normalmente o paciente nota que já tem mais de 3 meses de queda sem retorno à normalidade. A gente ainda tem um eflúvio telógeno por alteração de tireoide. É o outro sinal do corpo que o seu organismo precisa de uma avaliação. A duração da queda depende do controle da alteração tireoidiana. Existe também uma queda relacionada à disfunção hormonal, por exemplo, causada na síndrome dos ovários policísticos. Nessa síndrome, normalmente o paciente cursa com acne da mulher adulta, irregularidade menstrual, normalmente também um aumento de peso e nota um afinamento do couro cabeludo. Então, nem sempre a lista vai ser completa, mas quando o paciente tem alguma alteração hormonal, como nessa condição, ela inicia com afinamento dos fios e ela precisa de tratamento para evitar a progressão desse afinamento e a perda maior ainda de folículos. Quinta causa, um eflúvio telógeno por medicamento. Então, aqui a gente pode ter uma queda causada por uso de antidepressivos, anticoagulantes, isotretinoína, o famoso Roacutan, o início ou suspensão de anticoncepcionais e as famosas canetas emagrecedoras, como Ozempic e Mounjaro. Além disso, a gente ainda tem o eflúvio telógeno causado por estresse crônico emocional. O cortisol leva à desregulação do ciclo capilar e o cabelo é um dos primeiros a sofrer quando o corpo entra em estado de alerta. E um sétimo ponto que a gente precisa abordar é a própria alopecia androgenética. Aqui o paciente tem uma redução de volume e um afinamento dos fios. A gente observa na mulher um repartido capilar que começa a ficar mais aparente, mais aberto, de forma mais progressiva. Então não é uma queda específica, mas é um afinamento com redução de densidade dos fios. Isso normalmente existe uma genética naquela família, evidente em casa, que acaba predispondo e acaba levando a um quadro de afinamento progressivo. O paciente nota que vai prender o cabelo e o rabo de cavalo fica mais fino. E aí, quais exames a gente vai investigar? Bom, se a queda é de fios telógenos mesmo, isso é analisado em consulta, e não tem outros sintomas associados, de início a gente já pode começar com exames como dosagem de ferritina, hemograma, vitamina D, vitamina B12, TSH, T4 livre, zinco e o VHS. O VHS serve para a gente avaliar processos inflamatórios no organismo, para diferenciar se a ferritina está aumentada
por um processo inflamatório ou se ela está baixa mesmo, tá? Os maiores erros que eu vejo no consultório são de pacientes que já usam vitamina e não têm necessidade nenhuma disso. Isso é muito frequente. Pacientes que ignoram a causa hormonal, que pode vir em associação com uma queda como um eflúvio talógeno ou isolada. Ou também pacientes tratando queda capilar com shampoo. A queda durando mais de 3 meses e o paciente esperando uma melhora por conta. Então, queda de cabelo ela tem tratamento, mas o segredo é tratar a causa e não só o sintoma. Se você está com queda há mais de 3 meses ou percebeu afinamento, ou se você tem dor, coceira no couro cabeludo, me chama para agendar sua avaliação. Se esse vídeo te ajudou, salva para rever, compartilha com alguém que também está passando por isso e me conta nos comentários, você já investigou a causa da sua queda?